Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus e a todos aqueles que estarão vendo, ouvindo e assim adorando ao Senhor através desta live, irmãos. É um motivo de grande alegria poder mais uma vez poder estar na casa do Senhor. E eu peço aos amados irmãos para a meditação nesta noite que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 até versículo 4. Onde nós estaremos um pouco meditando sobre o poder da oração. Amém? Quantos creem que a oração ela é poderosa? Aleluias. Não foi muito agradável, tá, irmãos? Alguns estão entusiasmados, mas tem muitos ainda que não entenderam. Irmãos, quantos creem que há poder nas orações? Amém. Melhorou. Glória a Deus. Então vamos ler, irmãos, aqui a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 ao 4, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Mas eu peço que o versículo 5, irmãos, todos tenhamos bastante atenção, que diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém. Glória a Deus. Vamos nesse momento colocar as nossas mentes e corações diante do Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te damos graças por teu amor, por tua infinita misericórdia, pelo teu cuidado sobre nós, Senhor. Aqui estamos, meu Pai, todos juntos, congregando-os, ó Pai, assim, meu Deus, cumprindo uma ordenança do Senhor, para que, meu Deus, nós tenhamos uns com os outros comunhão, meu Pai, e que o mesmo coração, o mesmo objetivo seja engrandecer, glorificar e exaltar o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Deus, e só estamos aqui porque temos plena certeza e convicção de que a tua presença está neste lugar, sondando cada coração e cada mente, meu Deus. Eu peço também, Senhor, aonde chegar, meu Deus, essa live, o Espírito Santo produza nos corações alegria, esperança e conversão, Senhor, arrependimento, mudança de atitude, Senhor, reconhecendo, Senhor, que tudo que precisamos, que tudo que necessitamos, ó Pai, está apenas em Ti, e por isso colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Eu me coloco diante do Senhor como instrumento, Pai, que o Senhor me use com poder para a tua igreja, amém. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar. Graças a Deus, é maravilhoso poder falar do amor de Jesus, poder falar das misericórdias do Senhor Jesus. E quando a gente vai estudar a Bíblia, irmãos, cada vez mais nós nos entusiasmamos porque encontramos fatos que, por mais que a gente já lê um dia, ele se torna inédito na nossa vida, no momento em que nós estamos meditando. E quando nós vamos olhar para as Escrituras e todo o contexto inicial do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver em todo o tempo pessoas que em tempos diferentes provaram
do amor de Deus, provaram das misericórdias de Deus, pessoas comuns como eu e você, mas que também enfrentaram situações, e eu posso até afirmar, maior do que eu e você possamos passar. Essas pessoas, elas foram testadas em todo tipo de situação e foram aprovadas por Deus, porque se mantiveram fiéis ao Senhor, porque não negaram a sua fé, não negaram a sua origem, a sua identidade, mas prevaleceram na esperança de saber que há um Deus soberano sobre nós e que em todo tempo conhece as nossas dificuldades e em todo tempo está pronto a ouvir o nosso clamor, a nossa súplica, quando nós entendermos pela fé que devemos apenas fazer a Ele e saber que Ele pode sim responder, você vai usufruir deste glorioso, irmãos, benefício que é sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por mais que ainda não compreendemos acerca da vida ou acerca de situações, por mais que nós entendemos, ou muitos falam que ser uma pessoa íntegra ou temente a Deus é uma pessoa que tem uma vida boa, é uma pessoa que tem uma vida sem problemas, é uma pessoa que tem uma vida muito boa em todas as circunstâncias, em todas as áreas, ou seja, bem financeiro, bem espiritual, bem material, bem familiar, bem social. Então isso muito foi pregado ao longo dos anos, que o cristão que é fiel ao Senhor é aquele que usufrui de todos esses benefícios e que não passam por tribulações. E eu já ouvi muitas pessoas falando acerca até da morte, quando o cristão tem uma morte trágica e as pessoas comentam, como é que pode? Ele era cristão, ele era isso, entendeu? Ele era uma pessoa da igreja. Então a falta de compreensão na palavra de Deus, de que realmente o que nos importa, o que importa para o Senhor, é que nós tenhamos um coração íntegro para Ele, uma fé, irmãos, uma fé originalizada na palavra, que tem o poder de nos transformar e de nos fazer enxergar muito mais do que nós enxergamos hoje. Porque a nossa visão não está nas coisas terrenas, aquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4. Eu não coloco a minha visão nas coisas que são visíveis, mas nas invisíveis, porque as visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Então, compreensão temos nós de que ainda aqui passaremos por diversos tipos de provações ou tribulações, porque a esperança que nos move, que nos sustenta, é saber que um dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E essa tem que ser a nossa perspectiva real da nossa vida. A expectativa que eu devo criar na minha vida é o quê, irmãos? É saber que um dia eu vou morar no céu com Jesus. Essa é a maior esperança. E por isso nós vamos falar de oração, porque oração, irmãos, é algo que não pode faltar na vida do cristão. A oração é algo que não pode faltar na vida daquele que de fato quer e almeja estar com o Senhor por toda a eternidade. Duas palavrinhas que quando juntas se transformam em algo extraordinário. Oração, então é preciso ter ação em tudo que você vai fazer. E quando nós vamos olhar aqui para Pedro, nós precisamos entender que o contexto em que Pedro está vivendo é muito difícil. A igreja em Jerusalém, ela cresceu de forma extraordinária. A igreja em Jerusalém, ela se destaca, porque o poder do Pentecostes, que acontece em Atos 2, aquilo que surpreende aquele público e que começa agora a se tornar cada vez mais, irmãos, famosa, conhecida por aqueles atos gloriosos que está acontecendo, porque havia anteriormente um desejo daquela religiosidade que havia dos saduceus, dos fariseus, dos escribas,
e até do império, para aniquilar o nome de Jesus Cristo. O Nazareno precisava ser totalmente esquecido, e tudo fizeram para que isso acontecesse. Mas quanto mais eles trabalhavam, mais o nome de Jesus era evidenciado, mais o nome de Jesus era propagado, porque por mais que quisessem calar, irmãos, milagres aconteciam, coisas extraordinárias aconteciam. Essa é a maneira de mantermos vivo o nome de Jesus e sermos conhecidos pelo seu poder, porque quando testificamos do seu nome, do seu poder, nós sim nos tornamos conhecidos como cristãos, como seguidores de Cristo, como homens e mulheres que professamos uma fé. Então a igreja de Jerusalém, ela também, ao mesmo tempo que ela cresce, também começa a surgir uma forte perseguição sobre a igreja. E eu já falei aqui uma vez e repito, eu ouvi uma mensagem, um pastor falando, que nós estamos aí em prenúncios de uma grande perseguição religiosa, de uma grande tribulação sobre a igreja. E o pastor dizia, e eu me alegro muito no Senhor, porque eu sei que é esse momento que a igreja vai viver o seu melhor momento da história. Entendeu, irmão? Entendam isso. É sobre fortes perseguições que mais a igreja cresce, que mais a igreja começa a se movimentar e começa a fazer de fato, verdadeiramente o seu papel, cumprir o seu papel na sociedade, que é pregar o nome de Jesus Cristo. A igreja estava vivendo forte perseguição. Mártires já estavam surgindo com a morte de Estevão. Aquilo que se tornou, no início, uma grande festa em louvor ao Senhor, pela conversão de pessoas. Aquilo que estava se tornando algo glorioso. Os irmãos de casa em casa, louvando ao Senhor, partindo pão todos os dias, ou seja, a comunhão, irmãos, era algo glorioso entre aqueles irmãos. Mas de repente agora a igreja começa a sofrer uma forte oposição, uma forte perseguição, irmãos. E isso não era apenas uma perseguição de proibições, mas ao ponto de tirar a vida daqueles que permanecessem, insistissem em pregar o nome de Jesus. E aí, quando isso acontece, irmãos, a igreja começa a tomar um novo rumo. A igreja começa a tomar um novo direcionamento. E é o que é interessante, vamos evidenciar aqui, que quando a Bíblia diz que na Páscoa, e cremos nós que essa Páscoa estava praticamente a um ano depois da morte de Jesus, porque foi em uma Páscoa que Jesus tinha sido entregue para ser crucificado. Então, nesta Páscoa agora, Herodes surge como um grande perseguidor, para que assim, irmãos, fortalecesse a sua aliança política com os saduceus, com os sacerdotes, com os líderes religiosos. Ele começa agora a perseguir todos aqueles que pregavam o nome de Jesus. Então, ele mata Tiago, irmão de João, e o povo ali, eles se agradam com aquilo que Herodes está fazendo. E agora Herodes não para por aí, ele agora manda prender a Pedro em um cárcere, em forte, irmãos, escoltas de segurança. A Bíblia diz que Pedro estava preso a 2 soldados acorrentados dentro do cárcere, e fora ainda tinha 2 soldados vigiando a porta do cárcere, porque Herodes pretendia apresentar a Pedro para julgamento e, consequentemente, a sua intenção era tirar a vida de Pedro após a Páscoa. Mas o que eu quero nessa noite, irmãos, trazer para a igreja e evidenciar um fato inusitado, um fato extraordinário, um fato em que a igreja de Cristo Jesus, há quase 2000 anos, precisa entender que isso não mudou, permanece fiel, firme, permanece de pé a promessa do Senhor, pois todos aqueles que põem nele a sua confiança, irmãos, não serão deixados para trás, jamais serão deixados para trás.
E é o que nós encontramos, que enquanto a situação se estabelecia em Jerusalém, enquanto as divergências religiosas estavam trazendo entendimentos ao ponto de tirarem vida daqueles que professavam o nome de Jesus, a igreja vivendo um forte ataque sobre uma opressão e sobre a tristeza, irmãos, da morte de um dos irmãos. A igreja que deveria naquele momento fugir em luto à morte de Tiago e já tinha sofrido a morte de Estevão, já sabia que havia uma forte perseguição de um homem chamado Saulo, e ela poderia recuar, poderia simplesmente abandonar os seus propósitos e se esconderem em algum lugar ou fugirem dessa ameaça. Porque um irmão foi morto, o outro está preso, e não havia expectativa humana nenhuma que pudesse livrar Pedro da prisão. Mas o que nós podemos, nessa noite, nos alegrar com, o que nos vem trazer alegria nessa noite, é justamente o que o versículo 5 nos traz. É o que o versículo 5, ele mostra para cada um de nós. Quando ele diz que enquanto Pedro estava detido na prisão, irmãos, enquanto Pedro estava preso, a igreja, irmãos, a igreja aqui não está destacando tempo algum, porque depois nós vamos ver que a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos. E aí essa igreja reunida, a Bíblia diz que ela orava incessantemente a Deus pela vida de Pedro. Talvez eu comece a imaginar aquele momento de oração, eu começo a imaginar aquela vigília, eu começo a imaginar a forma com que aqueles cristãos oravam ao Senhor, porque ao mesmo tempo havia um luto, ao mesmo tempo havia uma dor daquele povo, havia um sofrimento, havia um futuro, irmãos, incerto, porque o que apenas eles enxergavam naquele momento era se depararem com mais uma situação, ou estarem na mesma situação, ou tomarem a decisão de parar de falar de Jesus e terem as suas vidas normais e comuns a qualquer outra pessoa. Mas aquela igreja, a Bíblia diz que ela estava em incessante oração pela vida de Pedro. Ela estava orando, ela estava pedindo a Deus. Por mais que ela estava vivendo ou vendo situações adversas, irmãos, que nós como cristãos não esperamos, mesmo assim, ela não estava reclamando, dizendo: como é que eu sirvo a um Deus, ele não livrou o nosso irmão Tiago? Como é que eu sirvo a Deus e ele tem permitido que esse Saulo esteja perseguindo, que essa perseguição, ela venha ferrenha contra as nossas vidas, estamos fazendo o que é certo, e porque somos julgados como pessoas erradas? Não, ela estava apenas cumprindo o seu papel de interceder pela vida dos santos e pelas vidas, consequentemente, daqueles que estariam vindo para juntar-se a ela e pregar-se o nome de Jesus. E eu digo a você, aquela oração, irmãos, nos fez chegar até aqui. Porque aquela oração, por mais que a Bíblia não relata que palavras eles usaram, mas aquela oração nos move todos os dias, porque sabemos que tudo é possível ao que crê. Que tudo é possível, irmãos, não existe nada impossível. O próprio Jesus Cristo, assim a palavra diz, quando ele visita, irmãos, Abraão ainda em uma tenda, morando em uma tenda, irmãos. Abraão é surpreendido, porque quando o próprio Cristo diz: olha, Sara vai ter, tua mulher terá um filho. E a Bíblia diz que Sara está vigiando ali, em um cantinho, ouvindo tudo que está acontecendo. E ela ri. E ali naquele momento diz:
O Senhor diz para ela: Sara, por que você riu? Por acaso existe algo demasiadamente impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? Porque o que nós estamos tratando aqui, irmãos, é algo impossível. Deus não usou um batalhão de homens, de cristãos, para que fossem, invadissem aquela prisão e tirassem Pedro ali. Talvez até alguém dissesse: olha, mas isso é correto. De repente veio os rebeldes, mas é do lado dos cristãos, invadiram a cela e tiraram Pedro à força e libertaram. Não, irmãos. O que Deus faz é perfeito demais. É impossível, é incompreensível. Porque a Bíblia diz que Deus manda um anjo. O anjo toca sobre as cadeias de Pedro e elas se quebram, se soltam. E o anjo conduz Pedro, irmãos, por atravessar portas e o conduzi-lo para fora da prisão. Ao ponto de, imagino eu, a situação em que se deu toda aquela guarda do rei Herodes. E o que dizer ao rei? E o que fazer com uma ordem do rei? É incompreensível para aqueles que não conhecem, mas para aqueles que vivem, sabem que há um poder glorioso na nossa oração. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que Pedro, quando se vê livre da prisão, ele sabe que os irmãos estão reunidos orando. E quando ele chega na porta, irmãos, onde tem aquela vigília, ele bate na porta. Os irmãos estão ali, adorando a Deus, adorando, louvando, cantando a Deus. E aí o que a Bíblia diz? Que Pedro bate na porta e vem uma menina, abre a janela, vê Pedro, ela corre e vai dizer: irmãos, olha, Pedro está aí fora. E é interessante que aquela menina poderia ter aberto a porta e dizer: vai Pedro, entra. Não, ela olha assim e diz: fecha a porta, deixa Pedro lá fora. Ela corre para os irmãos e diz: irmãos, Pedro está aí fora. Os irmãos estão orando e Deus já está fazendo coisas gloriosas. Deus liberta Pedro da prisão, irmãos, com um poder inexplicável e incompreensível. Deus, Ele pode fazer aquilo que jamais imaginamos que pode acontecer, ao nosso favor, ao meu e ao seu favor. Deus, não existe para Deus algo impossível. Talvez até você tenha ouvido de alguém que a tua situação é impossível, não tem condições, irmãos. Você não vai conseguir. Mas eu quero dizer a você nessa noite: Deus, Ele sempre vai agir ao favor daqueles que reconhecem o seu poder e daqueles que prezam por a sua obra, irmãos. A obra não pode parar. Então, quanto mais nós oramos, mais Deus manda recursos. Quanto mais nós oramos, Deus vai mandar pessoas. Quanto mais nós oramos, Deus vai distribuir dons. Quanto mais nós oramos, Deus vai dar talentos. Mas não vai faltar homem e mulher nessa obra, porque ela é de Deus, não é humana. E a igreja precisa se preparar para viver esses dias. A igreja precisa se preparar para viver esses momentos. E precisa também cada um de nós entendermos: Senhor, qual é o papel que eu devo representar, o que eu posso ser nessa nova comitiva. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando por alguém. Porque muitas vezes nós não enxergamos que aquilo que foi dado a nós, nós ainda não enxergamos que nós devemos fazer, e nós estamos esperando ou confiando em alguém. Muitas vezes nós terceirizamos a nossa fé. Muitas vezes, entenda, irmão, eu quero dizer a você uma coisa: muitas vezes nossos filhos, quando adoeciam em casa, nós terceirizávamos para alguém. Irmão, ore pelo meu filho, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de entender que Deus colocou sobre nós o Espírito Santo e nos deu também capacidade de orarmos, colocar a mão sobre ele e ele ser curado.
Muitas vezes nós até intercedemos por pessoas, mas quando chega a nossa vez, nós nos desfalecemos achando que essa luta não vai passar, que essa enfermidade não vai acabar. Comece a entender que eu e você fomos chamados para ser a representatividade de Cristo aqui na terra. Nós somos a representação do reino de Deus. Nós somos chamados de ministros de Deus. E você sabe o que é ser um ministro de Deus? É entender aquilo que Billy Graham, um dos maiores pregadores evangelistas, irmão, do século 21, chegaram a dizer à autoridade dos Estados Unidos: olha, jamais deixarei de ser ministro de Deus, rebaixar o meu cargo a ser presidente de uma nação, ou ser ministro de uma nação. Reconhecer a nossa originalidade, reconhecer a nossa identidade de quem somos, irmãos, é colocar Deus no lugar dele de supremo, de Senhor, porque quanto mais eu diminuo a minha capacidade, entendendo que é Ele, mais Ele cresce e mais Ele me usa com poder. Porque Ele disse que no reino dEle, o maior seria o menor, irmãos. Mas entenda que esse menor é uma tocha de fogo acesa nas suas mãos. A oração, ela tem um papel principal: quebrar cadeias, destruir muralhas. Atos 16, Paulo e Silas, oh aleluias, a oração da igreja fez aquele homem chamado Saulo se transformar em um Paulo por Jesus. E esse mesmo homem agora, junto com o companheiro missionário Silas, irmãos, em Atos 16, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que aqueles homens em viagem missionária, como instrumentos de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, libertando pessoas, eles são levados à prisão. Mas a Bíblia diz que quando eles estão na prisão, ali apenas, irmãos, não estavam em um ambiente confortável, porque a Bíblia diz que aqueles homens foram duramente castigados. E imagino ali, naquele momento, o momento em que aqueles homens poderiam dizer: poxa, será que quanto mais eu faço bem, mais eu recebo mal? Mas ao contrário disso, Paulo e Silas, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não olhavam para as circunstâncias, irmãos. No versículo 25 do capítulo 16 de Atos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Quem é de Deus, quando chega no ambiente, irmão, o ambiente muda. Mesmo que o ambiente seja insalubre, ele muda. A Bíblia diz também que quando José, vendido pelos seus irmãos, de forma, irmãos, terrivelmente injusta, acusado como estuprador por atentar contra a mulher do seu senhor, ele é lançado na prisão. A Bíblia diz que quando José chega na prisão, o ambiente muda, a prisão muda, a prisão deixa de ser insalubre e passa a ser agora um ambiente onde a presença do Senhor está naquele lugar, onde tudo aquilo que era não conforme passa a viver em conformidade, ao ponto de José ter nas suas mãos as chaves das prisões. Amém? A chave da prisão estava na mão de José, porque nele estava o Espírito de Deus, nele estava a certeza de que Deus jamais o abandonou em meio às situações adversas que ele estava vivendo. Deus nunca abandona os seus filhos, irmãos. Paulo e Silas ora, canta ao Senhor, e os presos ouvem aquilo. Um ambiente talvez onde se houvesse apenas lamúrias,
reclamações, estratégias de fugir, agora passa a escutar um louvor a Deus, passa a escutar a dois homens ali, orando ao Deus Todo-Poderoso. E aí no versículo 26, irmãos, no versículo 26 diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluias, irmãos. A sua oração e o seu louvor quebra cadeias, irmãos. A sua oração e o seu louvor abre portas. A sua oração e o seu louvor, irmãos, traz, irmãos, na situação em que você está, traz um ambiente favorável a todos que estão debaixo, que estão diante de você. E tem alguma coisa mais interessante, irmão, outra ação mais interessante, e que nós vamos ver, é que naquele momento em que o carcereiro se desespera pelo que acontece, temendo que todos fugiram, Deus, Ele é um Deus, irmão, justo, Ele é um Deus que julga com justiça, e quando Paulo olha para aquele homem que tenta tirar a sua vida, diz: não faças tal coisa, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu, há um controle de Deus neste lugar. Deus não é desordeiro, Deus não faz aquilo, irmãos, contrário à justiça. Ele é justo. Se todos estão ali para serem julgados por algo que fizeram, Ele julgará. Mesmo Paulo e Silas vivendo isso, ele entende que somente Deus pode dar o direcionamento da sua vida. E aí, naquele momento, Deus proporciona libertação, Deus proporciona salvação àquele carcereiro e a toda a sua família. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós entendemos. Pedro vai dizer, irmãos, olha, Elias era homem como nós. Elias orou para que não chovesse, depois ele orou para que chovesse. Paulo diz aos irmãos de Tessalonicenses 5,17, dizendo, olha, orem sem cessar, irmãos. Deem graças em tudo a Deus, mas orem. A oração tem um poder de quebrar cadeias, a oração tem um poder de destruir muralhas, a oração tem um poder de intervir em tudo aquilo que pode surgir como afronta ou como ameaça a sua própria vida. A oração tem um poder de libertar, irmãos. A oração é a maneira que temos para vivermos uma vida perante a face do Senhor e buscar nele a sua aprovação. Então, se está sofrendo, louve. Tem um louvor que diz, está chorando, irmão, louve. Está precisando, louve. Louve a Deus, porque quando nós louvamos, nós oramos ao Senhor. Porque através do louvor nós fazemos declaração em que o Senhor, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é tremendo, irmãos, através do nosso louvor e através da nossa oração. Então nós precisamos entender que há poder nas orações da igreja. A igreja, irmãos, aqui não está necessariamente falando do prédio físico. A igreja é eu e você. Naquele momento a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos. Em algum momento a igreja vai estar reunida neste lugar. A igreja vai estar reunida na casa da diaconisa Cícera. A igreja vai estar reunida na casa da irmã Noemi. A igreja vai estar reunida na casa do diácono Miguel. A igreja de Jesus Cristo, a igreja vitoriosa, ela estará em ação. Ela estará em ação contínua, porque através dela é manifestado o poder de Deus, e através dela o evangelho é proclamado. Pessoas são libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus. Então, como igreja, precisamos levantar a bandeira de Cristo. Precisamos andar como tais, irmãos, como homens e mulheres que servem ao Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluias. Vamos ficar de pé?
Graças a Deus. Se formos falar de oração ou do poder de oração, nós precisaríamos começar lá do Gênesis. No Gênesis nós vamos ver aquele momento glorioso em que havia aquela intimidade de Adão, de Eva, de Adão com Deus, onde Deus passeava no jardim, onde Deus durante o dia vinha lá, vinha conversar com Adão, vinha falar, e ali havia uma conversação entre eles. Mas aí, irmãos, o pecado trouxe o distanciamento. O pecado trouxe, irmãos, o distanciamento do jardim de Deus. E hoje, nós nos aproximamos dele através da nossa oração. Através da oração. Então, quando você ora a ele, você está se aproximando dele. Eu imagino a alegria que Adão e Eva tinham no jardim, de poder ouvir aquela voz suave, de poder dizer, eu acredito que não tinha queixa nenhuma, irmãos. Ali eles viviam plena paz, abundância. Mas hoje nós temos uma necessidade de falarmos com o Senhor. Jesus é o maior exemplo de que a oração, ela precisa ser contínua, ela precisa ser incessante. Porque mesmo sendo ele o Filho de Deus, o próprio Deus, ele em todo momento ele se retirava para orar ao Pai, para conversar com o Pai. Então nós vamos cantar um louvor, e depois desse louvor, nós estaremos orando ao Senhor. Mas você já pode fazer essa oração agora. Você já pode conversar com o Senhor nesse momento. E que você entenda que você foi chamado para coisa muito maior, irmãos. Para uma obra muito maior do que aquilo que a gente imaginamos que é ser um frequentador da igreja. Estar cadastrado no hall de membros da Igreja da Promessa. Mas sim fazer a diferença, ser uma referência no reino espiritual. Porque quando você faz isso, o inferno estremece. Porque Jesus disse lá em Lucas 10, que as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a igreja de Jesus. E ele vai dizer ainda que ele deu autoridade sobre nós, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Você não pode ter Satanás como algo que te assombra ou que te faz ter medo. Mas você precisa ter ciência que você tem que olhar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, sou pecador, mas continuo sendo teu filho. E continuo tendo essa autoridade quando Ele me perdoa. Amém. Abriu mão de sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra. Diga o nome, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, oh aleluias. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Diga: mais o grande Deus, mais o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você pode dizer o nome dele mais do fundo do coração: Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, oh, aleluia, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso e conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, não há outro nome como esse nome. Aleluias. Diga nesse momento ao Senhor tudo aquilo que você está sentindo agora. Diga ao Senhor tudo aquilo que passa na sua mente agora. Coloque diante do Senhor as suas preocupações, seja qual for. Volte-se para o Senhor, a sua mente, o seu coração.
Volte ao jardim de Deus e comece a ter uma intimidade com o Senhor. Ele deseja que você, como filho, esteja diante dele. Conte a ele tudo aquilo que você está necessitando. Conte a ele tudo aquilo que você está passando agora. Não terceirize a sua necessidade com aqueles que não podem trazer sobre você a cura que você precisa, a solução que você almeja. Mas somente nele e somente através dele é que você pode sentir a alegria, sentir o contentamento, que mesmo diante das lutas, você pode confiar e descansar nele. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus servos, ó Pai, que estão reunidos aqui no templo, Pai. E todos aqueles, Senhor, que estão nas suas casas, aqueles que estarão ouvindo essa palavra em um carro, Pai, ou em qualquer meio de comunicação. Nesse momento eu estendo as minhas mãos para os céus, na certeza e convicção de que o Senhor está preparando um tempo em que homens e mulheres se tornarão instrumentos do poder de Deus. Tocarão, meu Pai, em pessoas que curarão pelo poder do nome de Jesus. Tocarão, meu Pai, em pessoas que vivem sob depressão e serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas que jamais, Senhor, receberão glórias humanas, reconhecimento humano, porque reconhecem que é o Senhor quem faz, que é o teu poder quem transforma, Senhor. Deus, levanta, Senhor, um exército, Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. Pai, que a tua igreja, Senhor, tenha sede de viver na tua presença, orando e buscando a tua face. Que a tua igreja seja incomodada nas madrugadas para estar intercedendo pela vida de homens e mulheres, ó Pai, que virão a este lugar, que se congregarão a nós, se ajuntarão a nós, e nós estaremos aqui, Senhor, para a glorificação do nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos escolheu. Não fomos nós, Senhor, que fomos ao teu encontro, mas a tua palavra é bem clara, dizendo que o Senhor nos escolheu e nos designou para que dessemos frutos, ó Pai. E por isso, Pai, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros. Pedimos que o Espírito Santo, Senhor, em todo momento nos repreenda, Pai. Mas nós queremos estar diante da tua face, aprovados pelo Senhor. Pai, não teremos medo do inimigo, porque a tua palavra nos garante que ele está debaixo dos nossos pés, pela autoridade de Cristo Jesus. Mas o Senhor que nos chamou com propósito, Senhor, use-nos conforme o teu querer e conforme a tua vontade, Pai, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu para cada um que está aqui presente, Senhor, e sobre a vida de todos aqueles que estarão acompanhando pelas redes sociais. Que a tua bênção alcance, Senhor, corações, ó Pai, produzindo transformações, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora interceder pela vida da diaconisa Vasti, que pede oração, Senhor. E nós estamos aqui para sim, Senhor, interceder pela vida dela. E eu peço nesse momento, Deus, que o teu Espírito Santo vá aonde ela está agora. Não sei o lugar da casa que ela se encontra agora, mas que o Espírito Santo agora, Senhor,
Fortaleça o seu organismo, meu Pai, para que, meu Deus, essa alergia ela seja sanada, Senhor. E que a tua serva ela sinta a alegria do Senhor. Ela sinta o contentamento do Senhor, Pai. Deus, eu oro nesse momento, meu Pai, pela vida da Natália, Senhor, que sofreu um pequeno incidente, Pai. Mas eu peço que o teu cuidado sobre a vida da tua serva, Senhor, produza nela, Senhor, esperança e alegria em saber que o Senhor está cuidando dela em todo o tempo. Pai, eu oro pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, mas que não chegaram ao meu conhecimento. Mas eu peço ao Senhor que nesse momento, Pai, o teu Espírito Santo possa produzir em cada coração alento, meu Deus, conforto espiritual, alegria, Senhor, de saber que o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Cada um dos teus servos que estão aqui, Pai, que o Espírito Santo os toque poderosamente, que eles sintam mover do Senhor nas suas vidas, ó Pai. Que eles sejam instrumentos do Senhor, aonde eles estiverem, Pai, com quem eles estiverem, Pai. Que o nome de Jesus esteja, Senhor, continuamente em seus lábios, ó Pai. Para que assim, meu Deus, o teu reino seja propagado em todo o tempo, Pai. Deus amado, eu quero nesse momento também pedir pela vida dos que aqui estão e daqui a pouco retornarão para os seus lares, ó Pai. O Senhor os trouxe em segurança, e eu peço que o Senhor os leve também em segurança, Pai. Que todas as suas expectativas no Senhor, eles possam ver acontecer, Senhor. Eles possam viverem, ó Pai, todos os dias da sua vida, Pai. O Senhor está cuidando do amanhã deles, porque o Senhor nos ensinou, dizendo que o amanhã, que nós não devêssemos ter preocupação com o amanhã, porque em cada manhã o Senhor nos dá novas forças para suportar as circunstâncias. Por isso eu te peço que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça na vida de todos aqueles que creem em teu nome. Amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe.